Olá, galera! O dia 23 de abril é uma data muito importante para a literatura mundial. Nela, nós comemoramos o Dia Mundial do Livro. E você sabe por que foi escolhida essa data? Em 23 de abril de 1616, morreram dois grandes escritores da literatura mundial, Miguel de Cervantes e William Shakespeare. Para lembrar essa data tão importante, eu vou contar para vocês um pequeno resumo da peça de William Shakespeare, O Mercador de Veneza. Na cidade italiana de Veneza, havia dois homens. Antônio, um mercador que vendia produtos que trazia de diversos lugares do mundo através de seus navios. E Shylock, um odioso judeu que não gostava de ninguém, era inimigo de todo mundo e havia adquirido suas riquezas através da agiotagem, onde ele emprestava dinheiro a altos juros para as pessoas que precisavam. Shylock havia se tornado ainda mais amargo depois que sua filha, apaixonada por um cristão chamado Lourenço, se converteu ao cristianismo e se casou com ele. Imediatamente, Shylock deserdou a moça, mas ela havia conseguido pegar um pouco de dinheiro do pai e também levou o anel da sua mãe. Antônio era um mercador muito generoso e emprestava às pessoas sem cobrar juros. Isso fazia com que Shylock o odiasse ainda mais. Um dia, chegou a Veneza uma notícia. Pórcia, uma linda e órfã herdeira, estava procurando pretendentes. Bassanio, um velho amigo de Antônio, se interessou pela moça. Havia rumores de que ela era belíssima e muito inteligente. Mas Bassanio só tinha o título de nobreza. Não tinha dinheiro para concorrer com outros pretendentes. Então, pediu para Antônio um empréstimo de 3.000 ducados para que pudesse viajar até Belmonte e desposar a rica e bela herdeira. Antônio não tinha aquele dinheiro em mãos naquela hora, mas queria ajudar o amigo. O que fazer? Antônio procurou Shylock para pedir essa quantia emprestado ao agiota. Shylock, mais do que depressa, concordou em emprestar o dinheiro, mas queria uma garantia. Antônio lhe disse: quando meus navios chegarem, eles estão cheios de mercadorias que, vendidas, vão dar o dobro ou o triplo desse valor. Então, eu lhe pago. Mas o homem não queria dinheiro, queria vingança. Então tramou. Se Antônio não o pagasse na data prevista, ele então teria o direito de tirar 1 libra de sua carne. Antônio se espantou com aquilo. 1 libra da minha carne? Mas o senhor não quer dinheiro? Não, eu não quero juros. Por mais que Bassanio insistisse para que Antônio não entrasse, não assinasse esse contrato, ele acabou concordando. Queria ajudar o amigo. E em troca de 3.000 ducados, assinou o contrato, garantindo 1 libra de sua carne se não pagasse. Bassanio pegou o dinheiro, chamou o seu amigo Graciano e embarcaram rumo a Belmonte para se apresentar como pretendente da linda Pórcia. Chegando a Belmonte,
Bessânio se deparou com muitos pretendentes, todos ricos, famosos, entre eles o príncipe de Marrocos e o príncipe de Aragão. Mas havia um desafio. Eles teriam que escolher entre 3 caixas. Esse desafio tinha sido lançado pelo pai de Pórcia para conseguir o melhor dos pretendentes para a filha. O príncipe de Marrocos, muito orgulhoso e ganancioso, escolheu logo a caixa de ouro. Mas lá não estava o contrato de casamento com Pórcia, e sim algumas moedas e uma caveira. O príncipe de Aragão escolheu a caixa de prata. Mas lá só havia uma cabeça de bobo da corte e um bilhete escrito: bobo de você pensar que escolhendo essa caixa ia conseguir a mão da minha filha. Bessânio escolheu a caixa de chumbo e lá estava o contrato nupcial. Pórcia, assim que colocou os olhos em Bessânio, já apaixonou-se por ele e torcia para que ele conseguisse a caixa verdadeira. E isso aconteceu. Eles queriam se casar logo. Graciano também se apaixonou pela serva de Pórcia, Nerissa. E eles resolveram fazer o casamento imediatamente. Enquanto Bessânio e Graciano se preparam para casar com suas divas, Antônio recebe uma grave e má notícia. Os seus navios haviam se extraviado no mar. Suas mercadorias haviam se perdido. E agora? Shylock também recebeu essa notícia e resolveu cobrar Antônio. Era a sua oportunidade de conseguir a sua vingança. Assim que chegou, Antônio disse a ele: Shylock, eu não tenho como lhe pagar. Espere um pouco que eu vou conseguir o dinheiro. Mas Shylock não quis saber. Foi logo executando Antônio e marcando uma audiência no tribunal do Duque de Veneza. Bessânio e Pórcia estavam preparando o casamento quando receberam a carta de Antônio, dizendo que Shylock queria executar a dívida e como ele não tinha dinheiro para pagar, o que fazer, além de dar a libra de carne. Bessânio ficou muito nervoso e decidiu voltar imediatamente para Veneza. Mas Pórcia lhe disse: vamos nos casar e depois você volta, porque assim, casado comigo, você tem direito à minha fortuna. E assim aconteceu. Depois do casamento, Pórcia lhe deu um anel muito valioso e disse para ele: esse anel é o símbolo do nosso amor. Não dê, não doe e não venda a ninguém. Nerissa também deu um anel para Graciano, não tão valoroso, mas com as mesmas palavras. Não dê, não doe e não venda para ninguém. É o símbolo do nosso amor. E partiram Bessânio e Graciano rumo a Veneza para socorrer o amigo Antônio. Quando eles chegaram, o tribunal já estava em sessão e Shylock queria porque queria receber aquilo que o contrato estipulava. Bessânio, de posse da fortuna da esposa, ofereceu 6.000 ducados para pagar a dívida de Antônio. Mas Shylock não quis. Ele queria a libra de carne. Pórcia, inteligente e astuta como era, entrou em contato com um advogado amigo seu, Belário.
e pediu para que ele escrevesse uma carta nomeando um outro advogado, Baltazar, para defender Antônio. Mas quem é Baltazar? Baltazar era Pórcia, disfarçada de advogado. E Nerissa não ficou atrás, não. Se disfarçou de escrevente. E as duas, disfarçadas, foram para Veneza defender Antônio. Chegando lá, Pórcia, disfarçada de advogado Baltazar, entregou a carta de recomendação de Belário, o nomeando para defender Antônio. E começou a defesa. Pensou, resolveu apelar para o bom senso e a misericórdia de Shylock. Mas ele não tinha nenhum e nem outro. Não adiantou seus apelos pedindo misericórdia para Antônio. Shylock queria mesmo a libra de carne. Então Pórcia teve uma grande ideia. O pulo do gato. Ela disse a Shylock: no contrato está só 1 libra de carne. Você não poderá tirar junto com a carne nenhuma gota de sangue. Shylock ficou pensando, mas como assim? Não tem como eu tirar a carne sem tirar o sangue. Pórcia mais uma vez frisou: você tem direito a tirar 1 libra de carne, mas nem uma gota de sangue. Se você tirar sangue do meu cliente, você perderá metade dos seus bens para o Estado e ainda será preso. Quando o Duque de Veneza ia aceitar a proposta de Shylock, Pórcia interrompeu de novo. Segundo as leis de Veneza, ele não poderia voltar atrás numa proposta recusada. Ou Shylock tirava a libra de carne, ou, por acusar e por levar um cidadão vienense ao tribunal, sendo ele um estrangeiro, ele teria que dar metade dos seus bens para o Estado. Shylock não tinha saída e o Duque de Veneza executou aquela lei. Além do mais, se ele insistisse em executar Antônio, perderia sua vida também. Mas o Duque de Veneza era misericordioso e disse a Shylock: eu não quero sua vida, mas os seus bens eu quero. Metade vão para Antônio e metade para o Estado. Mas Antônio não queria o dinheiro de Shylock. Ele pediu que fosse feito um documento para que, quando Shylock morresse, todo aquele dinheiro fosse da sua filha Jéssica e do seu amigo Lourenço. E Antônio queriam pagar o jovem e brilhante advogado que tinham tirado eles daquela enrascada. Mas ele não quis receber, não quero receber. Mas de tanta insistência, ele resolveu pedir as luvas de Antônio e de Bessânia. Imediatamente eles tiraram as luvas e quando o advogado viu aquele anel valioso, o pediu em pagamento pela defesa. Mas Bessânio tinha prometido à sua amada que não se disporia daquele anel por nada. Diante do entristecimento do advogado, Antônio disse a Bessânio o que é um anel diante de tudo que ele fez por nós. Sem alternativas, Bessânio tirou o seu anel e entregou ao jovem advogado. E os supostos advogado e escrivão foram embora. Aliviados, Antônio e Bessânio resolveram ir para Belmonte para se reencontrarem
com a jovem esposa de Bessânia. Chegando lá, o que a jovem esposa percebeu? Que Bessânio estava sem um anel. Poxa vida, você me fez uma promessa e agora aparece aqui sem um anel. Então Antônio foi lhe explicar. O anel foi pagamento a um jovem advogado que salvou a minha vida, me tirou de uma enrascada. Foi então que Pórcia retirou o anel e mostrou para eles. Reconhecendo o anel, Bessânio perguntou: mas como você tem esse anel? E foi então que Pórcia se revelou, e Nerissa também. E ela deu mais uma notícia boa para eles. Os navios de Antônio tinham sido encontrados em alto mar e já estavam em Veneza, com toda a mercadoria salva. A partir dali, todos viveram felizes, menos, claro, o ambicioso, ganancioso e maldoso Shylock.